É impossível saber ao certo o número de pedófilos no Brasil, mas os psiquiatras acreditam que cerca de uma pessoa em cada 100 é pedófila. Para se ter a ideia da dimensão do problema, no Brasil há cerca de 2 milhões de pedófilos. A maioria formada por homens, 90%. É importante lembrar que nenhum dos pedófilos escolheu sofrer desse mal. Sentir atração por crianças é doença e precisa de tratamento antes que o doente abuse de uma pessoa indefesa. A sociedade e o poder público costumam olhar para as pessoas que cometem abuso sexual contra crianças como monstros. O pedófilo deve ser tratado como doente antes que cometa abuso e se torne criminoso. Eu tô no time. Recebeu minha foto? Eu sabia que ia conseguir. Você é linda. E cadê a minha foto? Tenho uma confissão a fazer. Existe uma indústria de quadrilhas especializadas em divulgar imagens de crianças e adolescentes de maneira erotizada na internet. Embora a mídia as trate como quadrilhas de pedófilos, nem sempre se trata de doentes, mas criminosos interessados em ganhar dinheiro fácil. Envia a solicitação de amizade, a criança vai lá, aceita, acha que ele se intitula sempre como uma pessoa da idade da vítima, né? Uma pessoa de tenra idade, e muitas crianças até falam assim, nossa, eu achei que fosse meu amigo da escola. Acaba fazendo aquela solicitação de amizade e a partir de então começam os diálogos, normalmente, até ele passar a exigir da vítima o que ele quer. Ou é um encontro, tá? Para fins libidinosos, ou vai ser a imagem da criança nua, onde ele vai utilizar essa imagem em sites de pornografia infantil, temos até relatos de extorsão, né? Ele passa a exigir uma determinada quantia em dinheiro dos familiares da vítima para não publicar aquela foto que ele conseguiu. Você tá aí, Annie? É ele. Charlie. Olha, não esqueça, ele vai testar você para ver se não contou para ninguém. Para evitar que crianças sejam vítimas das quadrilhas que vendem imagens delas em situação erotizada, os pais devem ficar de olho. Os pais devem orientar os seus filhos a não aceitar solicitações de amizade nas redes sociais de pessoas desconhecidas, não se expor, né, com fotografias nuas, seminuas, porque com certeza quem vai pedir essa imagem, quem vai pedir essa fotografia é o pedófilo que está do outro lado. Existe também exploração sexual de crianças e adolescentes além da internet. A miséria e a falta de assistência levam milhares de meninas a serem exploradas sexualmente, muitas vezes com o consentimento dos próprios pais. Seu Tadeu vai arrumar um emprego bom para você, uma casa boa para trabalhar, uma vida melhor. Não é difícil encontrar garotas nessas condições nas estradas, oferecendo sexo, ou mesmo confinadas em casas de prostituição. Há também aquelas que são oferecidas como parte de um pacote de turismo sexual. Tem uns olhos chorosos que escondem as suas qualidades. Ela vale 2.000. 2.000 pela nossa princesinha das lágrimas. 2.100. 2.100. Temos um trabalho junto com a Polícia Rodoviária Federal no mapeamento. Na Polícia Rodoviária Federal, eles avançaram muito, né, fazendo esses mapas, o que eles chamam de mapa da vulnerabilidade, né, onde pode ocorrer, ou de fato onde está ocorrendo a exploração sexual de crianças e adolescentes. O último mapa, foram identificados 1.700 pontos, né, aproximadamente, onde ocorrem situações. Então, você imagina, nós estamos falando de norte a sul, leste a oeste deste país, né? Isso somente em rodovias federais. A organização internacional Childhood, que tem como objetivo proteger crianças e adolescentes em situação de risco de exploração sexual, milita em diversas frentes contra o abuso. O número de denúncias que ocorre ele é muito inferior ao que de fato ocorre no nosso país e no mundo, né? Através de cartilhas,
campanhas educativas e trabalhos feitos em parceria com empresas privadas e o poder público, a Childhood Brasil se empenha na prevenção e no acolhimento de crianças vítimas da violência sexual. Nós atuamos, então, com diversos segmentos de profissionais. Então, nós atuamos, por exemplo, numa empresa de transporte, nós temos um trabalho de formação com caminhoneiros, né? E aí não crucificando ou demonizando esse profissional, mas trazendo esse profissional como um agente protetivo de crianças e adolescentes, né? Fazendo com que esse profissional enxergue essa criança que está na estrada, muitas vezes frequentando posto de gasolina, frequentando casas noturnas, que essa criança que está ali poderia ser seu filho, é uma pessoa que, né, ele fazendo esse ato, ele não está, de fato, ajudando essa família ou ajudando diretamente essa criança. Tá cobrando quanto? Que é? É de graça? O que foi? Gostou do meu caminhão? O argumento que nós já escutamos, nós temos pesquisa também, a gente sempre trabalha com levantamento de dados, muitas vezes esse profissional, esse adulto, ele enxerga essa criança como essa relação que ele mantém como uma ajuda àquela criança, um prato de comida, um recurso para ser levado, uma lata de leite que vai para casa, enfim, né? Então, muitas vezes fala, bom, mas eu estou, na verdade, ajudando essa criança, né? E aí a gente vai desmistificar, né? Trabalhar contra esses mitos. Um dos trabalhos da Childhood no Brasil é a humanização dos depoimentos das vítimas. O objetivo é que as crianças falem sobre o caso somente uma vez, com a participação de diversos profissionais, para evitar a exposição dela repetidas vezes. É o que se chama de escuta protegida. Hoje nós temos 17 estados, né, onde ocorre a escuta protegida, mas isso ainda não é em todas as comarcas, não é em todas as situações que você vai ter. E ter no estado não significa também que todos os municípios estão contemplados, né? Esse é o nosso desafio. Quem vai lidar com o abuso sexual tem que fazer capacitação contínua. Por quê? Porque as coisas mudam, porque a dinâmica do abuso muda, né? Porque o cenário muda, porque a maneira de você também chegar na criança muda. O contínuo, o aperfeiçoamento, o aprimoramento é necessário. É uma coisa que demanda investimento público, eu acho que seria um dinheiro público muito bem gasto, né? Esse assunto é um assunto que a gente deveria chamar de guerra. É uma guerra. É uma guerra que tem que ser vencida. E essa guerra, para vencer, a gente precisa de uma infantaria muito bem organizada, precisa de uma logística muito bem preparada, precisa de uma infraestrutura, e eu jamais diria a você que é um agente ou um ator, é um conjunto. Tu vai deitar com um homem que tem porcelana alemã nos dentes. Deita. Primeira vez aqui na Casa Vermelha, sempre com o padrinho aqui. Deita. Deita, p***! A sociedade tem que colocar, tem que gritar, tem que chamar os meios de proteção da criança, a luta pelos direitos de proteção, para que a gente possa atuar. Gerson Pacheco é diretor da Childhood Brasil, uma organização que beneficia 220 mil pessoas, 140 mil crianças e adolescentes em projetos sociais. A Childhood monitora famílias carentes em situação de risco social. Ela é também parceira da Childhood Brasil. A sociedade não pode mais se esconder, não pode trabalhar isso como segredo. A sociedade tem que colocar, tem que gritar, tem que chamar os meios de proteção da criança, a luta pelos direitos de proteção,
para que a gente possa atuar. E a sociedade está organizada nas suas organizações sociais. Um dos objetivos da Child Fund é a criação de centros integrados de atendimento às vítimas de abuso sexual e aos abusadores. Nesse centro integrado, nós teríamos o Poder Judiciário, nós teríamos a saúde, nós teríamos a educação, nós teríamos todos num único lugar, dando, digamos assim, um amparo num atendimento humanizado, tanto para a vítima como o abusador. Para a justiça ele é um criminoso, para a religião ele é um pecador, para a mídia ele é um monstro, algumas mídias, logicamente, e para a ciência ele tem um transtorno. O psiquiatra José Raimundo Lippe é presidente da Associação Brasileira de Prevenção e Tratamento das Ofensas Sexuais e trabalha em parceria com a Child Fund. Ele defende o tratamento de toda a família em caso de abuso sexual contra a criança. É muito mais eficaz o tratamento familiar, porque todos os membros convivem entre si. E a nossa experiência já está relativamente considerável para ver que os resultados são muito positivos. Porque tratar a vítima, assim chamada, é tratar o sintoma da patologia do grupo familiar doente. O trabalho primordial é devolver a cada um membro da família o seu papel ali. É muito difícil evitar que todas as nossas crianças sejam vítimas de pedófilos, pois eles podem estar em qualquer lugar, na internet, na vizinhança, dentro de casa. Os pedófilos são pessoas doentes e, por diversos motivos, sabem esconder muito bem o mal que sofrem. You exploded. My turn. Sure your mom's not expecting you? She works. She's probably got a date with Alfred afterward. My guess is you spend a lot of time by yourself, huh? Vai ser na hora que a casa tá vazia, que a mãe está trabalhando, ou que ele pede para a pessoa que está na casa sair da casa para ir ao banco, fazer alguma... Ou ele leva essa criança para uma situação que não tem ninguém, para um parque, para uma situação difícil, assim, difícil de pedir socorro, né? Dalca Ferrari é psicóloga especializada em violência doméstica, atuante em diversas entidades, como a Universidade de São Paulo e o Instituto Sede Sapiência, que realiza trabalho de combate à violência doméstica através de programas de políticas de prevenção. Para ela, a luta contra o abuso sexual de crianças é questão de saúde pública. Existe um plano nacional que foi criado desde 2000. Na medida que o município faz uma adaptação desse plano, ele passa a ser um plano municipal, né? E aí existe, depois que você tem esse plano municipal, existe a necessidade de se formar uma comissão municipal do enfrentamento. Essa comissão ela é intersetorial, secretarial, né? Então, por exemplo, saúde, assistência social, justiça, segurança, educação, todas essas secretarias são representadas nessa comissão, assim como as ONGs que trabalham no atendimento ou que participam desse trabalho. A produção do programa falou com diversos especialistas em diferentes áreas e todos concordam que a violência sexual contra a criança precisa ser debatida em toda a sociedade. Ela precisa deixar de ser tabu. É para ser levada a sério, sair das penumbras das famílias acostumadas a esconder a realidade. Que antes, assim, o abuso com penetração de meninas era o estupro. E dos meninos, mesmo que tivesse conjunção carnal, era considerado ato... atentado violento ao pudor. E com a mudança da lei, tudo ficou estupro. Inclusive essas manipulações. Então, toques, manipulações, né? Tudo virou estupro. Existem diferentes tipos de tratamentos para a pedofilia que variam de acordo com cada caso. A psicoterapia, principalmente a de linha cognitivo-comportamental específica para o comportamento desse portador, ela deve ser
instalada, recomendada desde o início do segmento. Caso o indivíduo não responda a isso, naturalmente que o uso de medicações é amplamente recomendado. Inclusive, as chamadas medicações hormonais, né, que são recomendadas para uma certa fatia da população que padece dessa doença. Ew, I look stupid in this one. No, you look perfect. Your expression, like you're having a wonderful dream. Neil, I've been thinking a lot about you this week. Com toda essa visibilidade do assunto pedofilia, né, nós estamos quebrando um dos últimos tabus da nossa civilização. Everything's gonna be okay. São diversas as possíveis causas da pedofilia. Muitos doentes foram vítimas na infância. Uma parcela significativa, de 20% a 25%, sofreu. Tem outras teorias explicativas aí, que o indivíduo teria, e tem de fato alguns, alterações endocrinológicas, né, alterações em resposta de receptores a certas substâncias cerebrais, enfim. É uma conjunção de vários fatores, de várias causas que se somam e geram o indivíduo que porta essa doença. Qual é a causa? A gente não sabe ainda com exatidão, embora a gente tenha uma série de teorias testadas, provadas em populações de pessoas que portam essa doença. Seja qual for a origem da doença, só avançaremos na luta contra o abuso sexual de crianças quando toda a sociedade falar abertamente sobre o assunto. As crianças precisam sim saber os riscos que correm em termos da vida, porque isso faz parte da vida. Nós não podemos achar que a pedofilia, né, ainda está no status do tabu, ou que a criança é um tabu. Eu diria para você, inclusive, que com toda essa visibilidade do assunto pedofilia, né, nós estamos quebrando um dos últimos tabus da nossa civilização. Se esse assunto, né, dentro dos critérios que cabe, né, não pode ser tratado nas escolas, nós ainda estamos, né, num nível de reflexão, né, muito estreito. Quando uma criança na escola tem uma brincadeira muito diferente, né, ou bastante erotizada, né, é importante, quer dizer, está chamando a atenção por uma situação que ela viu, que ela vivenciou, né, portanto é motivo de cuidado, é motivo até de notificar de fato, né, o conselho tutelar ou o órgão que tiver na região, nesse município, né, de que alguma coisa precisa ser investigada ali naquela família, né. Mas assim, o que eu diria desses programas e dessa veiculação de imagens, né, é essa inocência, né, que ela é subtraída, né, no seu processo que seria normal no desenvolvimento, né, e o próprio papel dos adultos, né, de também proteger essas crianças, né, nessa fase. Né. Mas o governo gasta dinheiro com tanta campanha aí, né? Olha, tanta campanha que não precisava ser campanha, e é dinheiro que está sendo gasto para isso. Que tipo de campanha? Campanha educativa. Uma campanha educativa, vai começando pelo básico, depois vai para uma campanha educativa preventiva. Primeiro uma que esclareça, outra que previna, e a terceira deve ser aquela que encaminhe os casos para o atendimento especializado à criança e para o atendimento especializado ao adulto. Então, acho que são 3 etapas. Vamos começar jogando luz em cima do tema, vamos refletir sobre isso,
As pessoas têm que falar mais sobre isso. O sexo é um direito, né? E faz parte da vida, né, de cidadãos, faz parte da vida das pessoas, né? Por isso, o papel da escola, o papel da família, né, em discutir essas situações com seus filhos, né, ou com crianças do qual eles são responsáveis, né? Agora, claro, tudo tem os seus momentos, né? Tem as etapas dessa vida, né? Então é importante que um pai, que um educador conheça essas fases, né, do desenvolvimento de crianças e adolescentes, né? Até para poder proteger, né, crianças e adolescentes. Atenção, se você souber que alguma criança está sendo vítima de abuso, basta discar 100. Ligue 100 de qualquer telefone e ligação gratuita, em qualquer lugar do Brasil. E através desse número, você consegue também o contato do Conselho Tutelar mais próximo da sua casa. Pelo amor de Deus, tome uma atitude, não deixe a criança passar por isso. Admitir que pedofilia é uma doença é o primeiro passo que nós damos para combatermos esse crime, que é um dos mais hediondos da nossa sociedade. Se for condenado, hoje a pena começa com 8 anos, se não houver outras agravantes. Vai de 8 a 15 anos de reclusão, regime fechado. E se você sente atração por criança, procure tratamento. Existe uma chamada síndrome de adição. Essa síndrome é o abusador que sofre, porque ele sempre vai buscar repetir o ato, que, embora muitas vezes não seja prazeroso, para ele representa um alívio de tensão. Como dissemos no decorrer desse programa, a pedofilia é problema de saúde pública, mas o poder público ainda não se alertou para a importância de se tratar esse mal. A produção do programa somente encontrou o serviço de atendimento gratuito a pedófilos no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Anote aí o número, 011-2661-7929. Você pode também procurar psicoterapeutas particulares ou tentar atendimento com psicólogos da rede pública. Não é fácil, mas é preciso tomar atitude. O povo tem que estar unido e nós temos que trabalhar o centro integrado, completo, no ciclo, né, completo. Não adianta ter uma perna só. A gente tem que fechar o processo como um todo num grande ciclo, restaurando todo mundo, transformando todo mundo que está nessa conduta. Tem que envolver a família e tem que envolver a comunidade.